mais uma lição diária para o seu coração. Se você chegou agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo. Inscreva-se. Ajuda-nos a chegar a 250 inscritos. Acione o sininho das notificações. Quando acionar, clique em todas. E, por favor, dê o like. O like fortalece muito o nosso canal. Hoje é aquele dia onde nós resumimos todas as lições diárias para o seu coração. O tema geral da semana foi calor extremo. E o texto bíblico que acompanhou está em Isaías 53, versículo 10, que diz: ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Veja, na realidade, muitas vezes a gente acha que a aprovação, o problema que estamos vivendo é muito difícil. Porém, a gente precisa compreender que, infelizmente, nós somos maus. O homem é mau, continuamente, diz a Bíblia. Então, o que temos que entender? Que Deus quer nos purificar, mesmo em situações difíceis. O calor extremo, muitas vezes, é necessário para que nós possamos abrir os olhos e entender que esse Deus é o melhor que nós temos. E Ele quer o melhor para nossas vidas. Por isso, Abraão foi colocado no crisol. Que coisa terrível para Abraão. Abraão não tinha filhos. Depois eles fizeram uma trama lá e tiveram Ismael. Ismael não era o filho da promessa, porque não era filho de Sara. Deus havia prometido um filho de Sara, esposa de Abraão. E agora Abraão tem o seu filho. De repente, tudo está certo. O filho da promessa chegou, Isaac. E Deus de repente diz: pega teu filho e sacrifica-o, teu único filho. Deus ainda enfatiza isto. Pega o teu filho, teu único filho. Amigos, é cruel quando a gente ouve isso. Mas foi necessário para que Abraão entendesse de que quando Deus promete, Ele cumpre. Por outro lado, Deus era tão amigo de Abraão e amava tanto Abraão que queria comunicar para ele o que aconteceria no futuro. Que ele daria seu filho, seu único filho também, para morrer pela humanidade. E essa era uma forma de Abraão compreender o que era esse crisol que ele estava passando. Por isso que o rebelde Israel não conseguia compreender. Ele não entendia quais eram os crisóis da vida da nação israelita. Por isso Deus pegou Oséias e falou: vai em casa com uma prostituta, tem filhos dela. E Oséias foi e casou com a prostituta, teve filhos dela, ela saiu, traiu de novo Oséias, e aí Deus falou: vai lá e busca ela de novo. Deus não só queria o melhor, como também queria mostrar a própria realidade do povo israelita, que era um povo rebelde. Deus chamava atenção, eles às vezes atendiam, queriam e depois prostituíam com outros deuses imediatamente. Então agora Deus usa Oséias para isso. Agora, eles precisavam aprender a sobreviver em meio à adoração a Deus, sendo leais a Deus cada vez mais. Então agora entra a história de Jó. Jó não sabia o que estava acontecendo. Bom seria se Israel entendesse isso. Em meio à situação difícil, a problemas, eles pudessem ser leais a Deus. Mas não foram. Mas Jó foi. Não entendeu e Deus testemunhava de Jó. Olha, um pai que, preocupado com seus filhos, erguia altares quando eles estavam em festas. E ele dizia: se por acaso meus filhos pecarem, então que Deus perdoe os pecados deles. Intervia pelos filhos, por todos eles, pelo trabalho deles, pela vida deles. E agora, e era um homem de referência na cidade, e de repente Jó perde tudo. Perde a referência, perde também seus bens, perde seus filhos,
a própria esposa manda com que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Coisa dele. Não era fácil para Jó. Ele poderia muito bem, simplesmente, amaldiçoar a Deus, morrer, pronto, era mais fácil. Mas mesmo em meio a situações difíceis, coçando com caco, como eu disse nos vídeos, ele adorava a Deus. Ele agradecia a Deus. Ele confiava em Deus. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa fantástica, não é? Por isso nós precisamos sobreviver à esperança. Paulo aprendeu a sobreviver pela esperança. Que esperança é essa? Na realidade, Paulo entendia que as tribulações, os problemas eram pouco para o que ele vivia antes de ser convertido a Jesus. Paulo, ele não se preocupava, uma certa vez ele foi apedrejado, foi dado como morto e jogado fora da cidade. Levantou-se, voltou para a cidade e voltou a pregar de Jesus Cristo, sobrevivendo pela esperança. Paulo confiava de que a verdade era que Jesus morreu na cruz para lhes dar vida eterna, perdoando seus pecados. É por isso o calor é extremo. O calor extremo é isso. É onde Deus, Ele quer nos purificar. Ele está dizendo para mim, para você, amigo ouvinte, amigo internauta, eu amo você, eu quero te salvar. E Ele quer nossa pureza de coração, inteireza de coração. As lições diárias que nós enviamos durante a semana toda sobre este assunto destaca dois temas principais. O primeiro, estudo profundo de exemplos relevantes de sofrimento que nos ajudarão a entender por que Deus permite as tribulações em nossas experiências, para nos purificar. É isso que precisamos entender. Segundo tema principal destas lições diárias que nós enviamos para vocês, ilustrações vívidas da história de Abraão e de Isaac no Monte Moriá e como pai e filho sobreviveram aos crisóis, aprendendo e crescendo por meio dessas experiências. Os crisóis é algo que ninguém vai poder evitar. Deus, Ele quer o melhor para nossas vidas. E somente os crisóis da vida podem nos purificar diante de Deus. Outro aspecto importante dessa experiência foi a própria participação e reação de Isaac. Quando Deus coloca Abraão no crisol, fica difícil para a gente compreender. Mas a gente discute muito a questão de Isaac, o pai. Mas e o filho, Isaac? Enquanto nos concentramos na angústia e sofrimento de Abraão, precisamos enfatizar que essa experiência foi também o crisol de Isaac. E sua reação é inestimável. Ele poderia ter reagido de várias maneiras, como chamar o pai de velho louco, ou fugir correndo, de repente empurrando Abraão. Isaac tinha força para isso. Abraão já estava velho, passado em idade, mas Isaac não fez isso. O fato de ter sido educado quanto à fidelidade e confiança em Deus e em seu pai fez dele um exemplo perfeito para o cristão que passa por crisóis. Nós precisamos compreender isso, que a senhora Ellen Goldwhite, ela destacou esse ponto em uma narração vívida dessa experiência. Abraão, diz ela, em obediência à ordem divina, seguia seu caminho com Isaac ao lado, via diante de si o monte que Deus lhe dissera. Havia de indicar como aquele sobre o qual ele deveria oferecer o sacrifício. Tirou a lenha das costas do servo, colocou-a sobre Isaac, aquele que devia ser oferecido. Cingiu-se de firmeza e angustiosa severidade, pronto para a obra que Deus exigia dele.
coração quebrantado e mão desfalecida, tomou o fogo, enquanto Isaque indagava: Pai, aqui está o fogo e a lenha, mas onde está a oferta? Mas, Abraão não podia lhe dizer ainda. Pai e filho construíram o altar. Chegou para Abraão o terrível momento de dar a conhecer a Isaque o que lhe vinha causando angústia de alma através de toda aquela longa jornada. Que o próprio Isaque via a vítima. O filho não mais era um rapazinho, mas um jovem plenamente desenvolvido. Ele poderia haver recusado se submeter ao desígnio paterno, se assim quisesse. Ele não acusou seu pai de loucura, nem sequer lhe procurou mudar o desígnio. Submeteu-se, confiava no amor de seu pai e que ele não faria esse terrível sacrifício de seu filho único, não houvesse Deus assim solicitado. Você encontra isso no livro Filhos e Filhas de Deus, página 205. Isaque foi ensinado a obedecer seu pai. Toda a orientação de Deus, Abraão deu para seu filho Isaque. E Isaque atendeu. E ele tinha muitos argumentos. Ao ele perguntar: pai, aqui está o fogo, a lenha, o cutelo, cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Peraí, pai. Não, vamos sentar, vamos conversar. Que história é essa? Deus proverá para mim o sacrifício. E mais, e quando Abraão disse para ele: deita sobre a lenha? Acha que Isaque não entendeu que ele era o cordeiro? Isaque entendeu. E agora ele estava sobre a lenha. Era um crisol inimaginável, imensurável. Isaque sofreu com seu pai, mas confiaram em Deus. Pense nisso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, que Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Obrigado, ó Pai, porque Tu és o único Deus fiel e verdadeiro. Tu nos dás a oportunidade, Senhor, de arrependidos de nossos pecados, não mais cometê-los diante de Ti. Abençoe a todos os amigos ouvintes da Rádio Milênio. Abençoe o Elmo Silva, que conduz esta rádio. Toma-o em Teus braços de amor. Abençoe-o, Senhor. Abençoe todos os amigos internautas, as famílias deles, os amigos, o lar deles. Que ao passarmos pelo crisol da vida, possamos confiar em Ti, Senhor. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando um pouco mais. É só enviar esse vídeo para seus amigos, colegas de trabalho, de estudos. E também compartilhando em suas redes sociais. Quer ouvir a rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz de Maranhão? É uma rádio que fala de Deus 24 horas por dia. É só clicar aqui na descrição o link da rádio Web Gospel. Vale a pena. Adquira o livro Mulher Virtuosa, Quem Achará? Fala a história de uma mulher que confiou tanto em Deus, que embora na sua simplicidade, ela confiou neste Deus. E este Deus lhe deu vitória, sucesso. E Ele pode dar para você também, amigo. É só você vir na descrição, está todos os contatos do autor, o Dr. Esmeraldo Tertuliano. Fale com ele, adquira o livro, vale a pena. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.